Palavra, presbítero Rafael Tales, palmas para Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. 2 Coríntios, capítulo de número 2. Deus abençoe a amada igreja. Deus dê aí um ano abençoado aos irmãos. Vamos fazer a nossa parte, né, igreja? Buscar a Deus, cultuar. Não adianta a gente só querer as bênçãos do Senhor. Precisamos também fazer a nossa parte. E fazendo assim, Deus há de nos abençoar. Quem crê nisso diz amém? Amém. 2 Coríntios, capítulo de número 2, e o verso 14 ao 17. Quem encontrou diz glória a Deus. Nos diz assim as Sagradas Escrituras: e graças a Deus que sempre, 2 Coríntios, capítulo 2, e o verso 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo o lugar, não é só na igreja, mas é em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiros de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? O verso 17: porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus, antes a falamos em Cristo como sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Quem é o bom perfume de Cristo aí? Cadê o bom perfume? Senhor, fala conosco nesta noite. Fala conosco aqui neste lugar. Nos dá a tua graça. Confirma esta palavra, Senhor, aos nossos corações. Repreende, Senhor, todo o mal. Abra, Pai, o nosso coração. A tua palavra diz que Paulo pregava e o Senhor abria o coração de Lídia para receber a tua palavra. Fala comigo, fala, meu Deus, com nossos companheiros aqui do altar, fala com a tua igreja, os irmãos de casa. Pai, que a tua palavra possa confortar, nos orientar, nos ajudar nesta noite, para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, pode se assentar e com alegria glorificar o Senhor com as palmas, com glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Esses dias eu levei meu carro para lavar. Quando eu era jovem, eu tinha toda a paciência do mundo, rapaz, para lavar carro. E eu ficava 2 horas, pastor, limpando aquele carro. Comprava o pincel, ficava tirando a poeira de dentro. E lavava, e depois secava. 2 horas lá, alisando o carro, como diz a turma. Aí eu parava e falava, não, hoje eu estou animado, vou passar uma cera. Aí passava a cera e mais 2 horas encerando o carro. Quando eu terminava e entrava nele, virava a esquina, a chuva caía. Mas eu gastava meu tempo naquilo. Só que hoje, devido à nossa correria, eu já tentei, mas não tenho paciência não. Aí tem um lava rápido lá perto de casa, e eu levei lá, e tinha uns meninos novos assim, acho que o mais velho tinha 18, 20 anos, e eles lavaram o meu carro. Aí eles colocaram no retrovisor do carro, pendurou uns negócios lá. Irmão, eu vou ser bem sincero para vocês, vocês vão me chamar de chato, mas pensa numa coisa que eu não suporto, é coisa pendurada dentro do carro. Eu sou meio chato com esses negócios. Você pode ver que não vai ter, eu tiro, não coloco, eu gosto do carro, sou bem chato mesmo com esses negócios. Segura aí que vocês vão entender. Aí um dia eu cheguei no lava rápido, quando eu entrei dentro do carro, eles colocaram um negocinho assim no retrovisor e ficava balançando assim, ó, para lá, para cá, para lá, para cá.
Aqui já tirou minha paciência, irmã Dilane. Já arranquei aquele negócio, já pus no lixo. Falei, não quero usar esse negócio não. Aí passou uns dias, levei lá de novo. E quando eu entrei dentro do carro, meio com pressa, liguei o carro, fui embora, cheguei em casa, guardei o carro e fechei. Aí no outro dia, quando eu entrei dentro do carro, mas estava tão cheiroso. Eu falei, meu Deus, mas que perfume gostoso que esse pessoal passou, olha. Aí eu fiquei caçando aonde é que se era alguma coisa que eles tinham colocado. Quase cheirei o tapete para ver onde estava. Aí quando eu vi, irmã Paloma, era aquele negocinho pequenininho assim que colocaram no retrovisor, pendurado lá. Eu cheguei e cheirei e falei, meu Deus do céu, olha só de onde está vindo o cheiro. Uma coisa, irmã Maria, que eu não suportava, fui para Minas e voltei com aquele negócio balançando para lá e para cá, para lá e para cá. Até perder o cheiro lá, tá lá. Aí eu parei, eu estava viajando, fiquei olhando para aquele negócio, os meninos brincando, a Lídia lendo o livro. Aí Jesus me deu uma mensagem com isso. Aquilo que eu não suportava, aquilo que eu detesto, eu suportei por causa de um perfume que ele exalava dentro do meu carro. E a igreja é assim neste mundo. Você acha que o povo suporta a igreja? O mundo suporta a igreja? Você acha, irmão Diogo? Pedro Joaquim? Irmão, eles não nos suportam. Quando passa um homem de Deus, uma mulher de Deus, eles ficam constrangidos com a presença do Senhor na nossa vida. E vou mais além, não é só o mundo não, muitas das vezes dentro da nossa própria casa, tem pessoa que se incomoda com a gente, não é porque nós somos alguma coisa não, é porque o Espírito de Deus está na minha, está também na tua vida. Uma irmã dessa aqui que usa a sua saia, o seu cabelo, no serviço passa luta. Eu estava viajando aí, uma irmã falava para mim que uma esposa de um obreiro, ela dando aula, e na escola, as companheiras zombando dela. Ah, lá vai a crentinha, olha o cabelo, olha a roupa. Eles zombam, irmãos, eles zombam das servas de Deus, eles zombam dos homens de Deus, os nossos jovens, os nossos adolescentes, o que eles passam na escola, mas nós temos uma obrigação de testificar que o Senhor é na nossa vida. Quem entendeu diz amém. Eles não vão gostar de nós, eles não vão nos suportar, mas o problema é dele. Nós estamos aqui debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, e Ele vai nos ajudar. Quando você abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 1, o Senhor vai começar dizendo que a luz, sobre a luz do mundo, foi isso? Evangelho de João, capítulo de número 1, o verso 3 vai dizer, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida estava em quem? Em Cristo. Era Ele que estava com a vida. E quando nós estamos em Cristo, nós também temos vida e vida com abundância diante do Senhor. Aí o verso 5 vai dizer, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas ele que testificava da luz. E ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem. Vamos de novo? O verso 9. E ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. O Senhor está dizendo assim, João está aí, mas João não é a luz do mundo. João está aí testificando, mas ele não é a luz do mundo. A luz do mundo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, muitas das vezes, os homens acham que eles são alguma coisa. O homem quer atrair para si atenção em todos os lugares. João, é claro que João não tinha esse propósito no teu coração,
Mas o Senhor está dizendo, Ele faz parte para que a minha luz brilhe neste mundo, para que a minha luz raia sobre a vida dos homens nessa terra. Quando você vê o livro ainda de João, capítulo 8, verso 12, o próprio Senhor Jesus vai dizer assim: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. O Senhor está dizendo, é eu que ilumino este mundo, é eu que dissipo as trevas, é eu que mudo a vida do homem, é eu que aonde eu chego a história muda, a situação muda, é Ele que ilumina o ambiente. Mas quando você vai para Mateus, o Senhor já muda a história, vai dizendo, agora vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O que o Senhor está dizendo aqui? Assim, aquele que recebe a mim, aquele que está na minha presença, assim como eu sou a luz do mundo, vós também sois a luz desta terra. Então nós temos esta obrigação, este dever de levar esta fragrância, este bom perfume. Nós temos o dever de levar a luz do Senhor em todos os lugares. Irmãos do céu, muitas das vezes o irmão Elias estava dizendo aqui que recebe livramentos que muitas vezes a gente não dá conta, a gente não percebe. Mas já teve momento que Deus usou a nossa vida, a sua vida, sabia que sem perceber? O pastor Ademar conta que uma vez um rapaz ia tirar a vida dele, os irmãos já ouviram isso? E quando ele estava na ponte para tirar a vida, a luz, uma moça que ia para a igreja, a luz de Deus estava brilhando na vida dela, irmão Paulinho. E a moça estava passando assim, o rapaz olhou para ela e disse assim, mas que aparência bonita, que coisa diferente na vida desta moça. E ele vai seguindo ela vira para um lado, ela vira para o outro. Quando ela entra na igreja, ele também entra, e lá a luz verdadeira que estava iluminando a vida daquela moça alcança aquele rapaz naquele dia. Ele levanta a mão e o nome do Senhor é glorificado sobre a vida dele. Então nós temos essa responsabilidade. De fato, aquele que nasceu em Cristo, que é uma nova criatura, que as coisas velhas já ficaram para trás, que agora vive uma vida de novidade no Senhor, aonde você passar, você é uma mensagem pregada sobre o Senhor. Alguém vai aceitar Jesus com alguém que vai pregar, que vai abrir a boca, que vai explanar, mas alguém vai testificar de Jesus sem abrir a sua boca, sem anunciar que é crente. Ao contrário, ele vai testificar de Jesus através do seu testemunho, e só faz isso, só tem essa graça quem tem a misericórdia do Senhor sobre a tua vida. Quem entendeu diz amém. Só que nós precisamos tomar cuidado, porque o Senhor colocou 2 pontos aqui que eu queria passar com os irmãos, e já a gente volta a palavra ao pastor. Existem 2 pontos que eu queria tratar com os irmãos, que o diabo tem lutado muito nos dias de hoje, para tentar apagar essa luz na nossa vida. O diabo tem lutado de tudo, para tirar esse bom perfume de Cristo, que está na nossa vida. E o primeiro eu queria pontuar com os irmãos no livro de Atos, capítulo de número 20, não precisa abrir a Bíblia, mas os irmãos já conhecem a história. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo estava ministrando a palavra, e como passou do horário, o discurso de Paulo se estendeu, e a Bíblia vai dizer, irmão Diogo, que lá dentro, aonde Paulo estava ministrando a palavra, tinha um jovem chamado Eutico. Eutico estava dentro da igreja, Eutico estava sendo agraciado pelo perfume de Jesus, Eutico estava recebendo a palavra do Senhor. Quem estava pregando era o apóstolo Paulo. Meu Deus do céu, não era um vazio, um pé rapado igual eu não, mas era o apóstolo Paulo que estava pregando a palavra. Eu imagino um ambiente gostoso, uma mensagem bem explicada, espanada, a mensagem, o ambiente estava gostoso, só que Eutico estava agora com a sua vida, com a sua atenção dividida. Enquanto ele prestava atenção na mensagem, ele dava uma olhadinha para a janela com o que passava lá.
Enquanto Eutico, a atenção dele voltava para o altar, para o louvor, para o testemunho, Eutico dividia a graça maravilhosa que era manifestada através da palavra com as coisas que passavam por fora. Irmão, o primeiro ponto que eu quero falar com a igreja: cuidado com as distrações, porque o diabo tem lutado de todas as formas para distrair, tirar nossa atenção do altar do Senhor e depositar em coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Imagina o Eutico aqui, o carro passando e ele olhando, o avião passando no céu e Eutico olhando. E quando nós dividimos a nossa atenção, porque aquele que olha para o altar do Senhor, aquele que persevera nas coisas do Senhor, ele vai caminhar, ele vai andar, ele vai viver as promessas do Senhor. Mas quando nós olhamos para o mundo e começamos a visualizar o que a paisagem nos permite olhar, nós sonhamos e acreditamos também nas coisas que estão lá fora. Você lembra de Ló, o sobrinho de Abraão? Chegou uma hora que não dava mais para eles andar junto. E de fato, quando nós queremos algo a mais com o Senhor, nós precisamos selecionar ambientes e até pessoas que vão andar ao nosso redor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, Abraão, deu liberdade para o seu sobrinho escolher pelo caminho que ele ia. Ele olha pelas campinas de Sodoma e Gomorra, a paisagem, a coisa mais linda, e ele vai optar por aquela direção. Nem sempre, irmão, o que brilha, nem sempre o que é bonito é a vontade de Deus para você. Amém? Nem sempre que mostra-se alguma coisa. A gente sempre fala, os jovens, orienta os jovens, né? Quer casar? Igual o pastor Demar falou no Congresso Nacional. Quer casar? Irmão, fecha o olho e ora a Deus, e deixa que Deus direciona. Porque se você for escolher pela beleza, amanhã você pode chorar. Mas Eutico agora estava olhando a mensagem, sendo agraciado por Deus, mas estava olhando também para fora. E no decorrer do discurso, Eutico cai agora do terceiro andar. O que tem de pessoas que através da distração que o inimigo tem colocado, eles têm caído da promessa do Senhor, eles têm deixado o altar do Senhor, eles têm deixado o lugarzinho da igreja, o lugarzinho da orquestra, o lugar da mocidade, o lugar das irmãs. As distrações, elas estão aí nos encantando, enchendo os nossos olhos, mas nesta noite o Senhor está falando conosco: cuidado com as distrações. A presença do Senhor é contigo, a fragrância, o bom perfume está na tua vida. Não deixa você perder os valores por causa das distrações. Você quer ver uma outra pessoa também que estava distraída? Lucas capítulo 10. Esse aqui eu quero ler com os irmãos. Bem conhecido também da amada igreja. Lucas capítulo de número 10. E o verso de número 38. Que nos diz assim, sobre Marta e Maria. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Quem recebeu Jesus? Marta. Ela tinha tudo, estava na mão dela, a oportunidade. Ela fez o certo, começou certo, começou recebendo o presbítero Fábio. O próprio Jesus abriu a porta da casa para Jesus entrar. Quem é que abriu a porta para Jesus entrar na tua casa aí? Que Deus te abençoe, é isso mesmo. Ela abre a porta, e a Bíblia vai dizer assim, e tinha uma certa irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Quando Jesus chega, Marta recebe, mas quando Maria percebe que é Jesus, ela senta aos pés de Jesus para ouvir tudo que ele tinha. Irmão, como é gostoso ouvir Jesus. Você já ouviu Jesus aí? Você já ouviu Jesus? Hoje de manhã eu acordei, peguei a minha biblinha, coloquei em cima da mesa e Jesus falou comigo de uma forma tão gostosa. Você ouviu a voz de Jesus nessa manhã? Se você não ouviu ainda, abra teu coração, porque Jesus quer falar contigo nesta noite. Aí o verso 40 vai dizer, Marta porém andava distraída. Puxa vida, Jesus em casa, ela recebeu Jesus, começou certo, mas a distração fez com que ela corresse de um lado para o outro. Tem gente que vem até para a igreja, ele paga passagem, gasta gasolina do carro, pega o Uber,
Ele vem até para a igreja, abre o coração para receber Jesus. Mas quando ele chega aqui, em vez de ele prestar atenção, aí ele começa a pensar no que vai fazer de comida daqui a pouco, no IPVA que vai ter que pagar esse ano, o que você vai ter que fazer, segunda-feira eu vou ter que voltar a trabalhar. Ô Marta, repreende essa distração hoje aí, Marta. O que vai acontecer amanhã está na mão de Jesus, Jesus vai cuidar. Aproveita o ambiente, aproveita o local, o momento que Jesus está no nosso meio. Enquanto tem Maria que está sentada com o coração dilatado, aberto, dizendo: fala mais, Jesus, que eu quero ouvir a tua voz. Tem Marta dizendo: eu preciso pagar o carro, eu preciso pagar o aluguel. Deixa esse negócio de lado, aproveita o momento que Deus te preparou nesta noite. Aleluia. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando disse: Senhor, não se dá que minha irmã me deixe servir sós? Além dela não querer, ela queria que os outros também tirar os outros da presença do Senhor. Mas está amarrado isso aqui em nome de Jesus. Aí vai dizer assim, e disse-lhe: ajude, que me ajude. Aí Jesus no 41 vai dizer assim: e respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa. E a distração, irmão, segura um pouquinho, ela leva a pessoa para viver uma vida de ansiedade. Ela se preocupa com tudo. Não é assim? Estou errado? A distração, você começa a pensar nisso, pensa aqui, pensa daqui, daqui a pouco você está uma pessoa ansiosa. Daqui a pouco a sua mente, você não consegue mais concentrar naquilo que você tem que fazer. Parece que o mundo está sobre os teus ombros, ao ponto que você vive uma pessoa preocupada. Você vive uma pessoa aflita, angustiada. Mas se porventura tiver alguém nessa situação aqui nessa noite, receba a paz do Senhor sobre a tua mente. Receba a paz do Senhor sobre o teu coração. Lança a tua preocupação, a tua angústia aos pés do Senhor, que Ele tem cuidado de vós. Aí ele vai dizer assim, e respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmão, amanhã Deus vai preparar o recurso para você pagar aquela conta. Amanhã Deus vai preparar o recurso para você resolver aquela situação na empresa, problema familiar. Fique em paz, vai para o joelho que Deus resolve. Mas aproveita hoje, aproveita o momento agora. Desconcentra das coisas desta vida e aproveita o que Deus pode te dar aqui nesta noite. Quem entendeu diz amém. Esse é o primeiro ponto, distração. Último ponto que o Senhor colocou no meu coração, que colabora para nós perdermos a presença do Senhor e também perdermos a misericórdia, a graça dele sobre a nossa vida, que é a mistura, o envolvimento em ambientes que não vai nos agregar valor. Israel vivia, em 1 Samuel, na época do profeta Samuel, Israel vivia um governo que o próprio Deus direcionava a ele. Teocracia, é isso mesmo? É isso, né? Teocracia. O que é teocracia? Quando o governo político e religioso, correto? Deus comandando a política e a religião. Teocracia. Só que um determinado dia, o povo chega agora diante de Samuel e diz assim: Samuel, você já está velho, os teus filhos já não têm andado nos teus caminhos, e nós estávamos dando uma voltinha aí, e nós vimos que as nações vizinhas têm reis. Por que o Senhor não coloca um rei sobre Israel? Nós queremos um rei também. Então quando nós olhamos, aí volta naquela passagem de Eutico, quando você começa a olhar muito para o lado de fora, com o que o mundo pode oferecer, você pode ter tudo dentro da igreja. Você pode ter oportunidade. Você pode estar até, quem sabe, dirigindo alguma coisa. Você pode estar dentro da igreja abençoado, agraciado pelo Senhor. Mas se você começar a olhar para o mundo e desejar o que o mundo tem, as coisas valiosas que existem dentro da igreja já não faz mais sentido para você. Não foi assim com o filho pródigo? Estava na casa do pai e ele reconhece lá na frente que tinha tudo, que até os servos do pai tinham tudo.
Mas ele vai dizer assim: mas as coisas pelo mundo, o encantamento pelas coisas desta vida, tomou conta do coração dele de uma forma tão grande, que ele já não via mais desejo e nem prazer de estar na presença do Senhor. Irmão, cuidado com as coisas desta vida, cuidado com as misturas, cuidado com o sentimento que pouco a pouco vai entrando no nosso coração. Não permita que o mundo plante no teu coração, na tua casa, na tua mente, as coisas desta vida, mas permaneça no altar do Senhor. Diz: Senhor, aqui não deixa que o mundo, não deixa que as coisas desta vida envolva-me, para que eu saia da tua presença. Não faça isso, cuidado. Ali foi o pontapé inicial, porque eles queriam ter o que as nações vizinhas tinham. Puxa, o que falta para nós dentro da igreja? Aqui Deus não tem te abençoado? Aqui Deus não tem feito promessa na tua vida? Deus não tem usado os teus servos, nossos pastores aqui, para te ajudar em tudo que você precisa? Porque passa pela tua cabeça conhecer outros locais, outros ambientes? Porque passa pelo teu coração que este lugar não é o lugar que Deus tem para ti? Repreenda este demônio que tem lutado contra ti, porque este lugar é o melhor lugar que alguém pode estar nessa terra. Pergunta para aqui, irmãos, os mais novos, pergunta para os mais velhos aqui. Está aqui o presbítero Fábio, que veio de um mundo como esse. É o melhor lugar, não é, presbítero? Não vê a hora de chegar neste lugar. Mas para alguém esse aqui se torna pesado. Tem que ir para a igreja, eu tenho que ir lá para cantar, aí vai ter oportunidade, eu estou na escala. Por que o pastor Neemias me colocou na escala? Não, irmão, se você estiver na escala, levanta a mão e diz assim: Senhor, obrigado por ter lembrado de mim. Não é o pastor que vai ficar, mas é o Senhor que vai colocando na mente dele: põe esse servo aqui para abrir o culto, põe esse aqui para pregar. É Deus te dando oportunidade. Aí a pessoa não valoriza, as coisas do mundo vai entrando no coração, vai crescendo, e daqui a pouco ele já não tem mais alegria de estar na casa de Deus. Mas em nome de Jesus, Deus vai voltar a dar alegria para aqueles que perderam, para nós estarmos na presença do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aí nós chegamos numa situação, Esdras capítulo de número 9. Deixa eu correr aqui para ler por causa do horário. Esdras capítulo de número 9, verso 1, para os irmãos entenderem. E acabada pois essas coisas, chegaram a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus. E aqui vai falar o nome do povo, as nações que Israel estava se envolvendo. Olha o verso 2: porque tomaram das suas filhas, e para si e para os teus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. O Senhor está dizendo assim: quando o Senhor te escolheu, te remiu, Ele te tornou separado. Quando fala consagrado, foi separado. Tu és dele, tu és precioso aos olhos do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que quando o povo se começa a se envolver com as nações, com os costumes, foram buscar moças em outras regiões para casar, em outras nações, sendo que o Senhor havia dito assim: eu vou preparar para vocês família aqui dentro de Israel, viu, jovem? Irmão Diogo, você permite, irmão Diogo? Permite? Você quer casar? Amém, espera no Senhor, Deus vai preparar aqui dentro da igreja para você casar. Aí alguém vai lá para fora, quer tentar alguém lá fora que não tem os mesmos princípios. Espera a vontade do Senhor, que Ele vai preparar todas as coisas. Aí a Bíblia vai dizer que a linhagem santa, o povo santo, cadê o povo santo do Senhor aqui? Irmão, a tua casa é santa, viu? A tua casa, a tua família é santa. Mas a Bíblia vai dizer que a linhagem santa se misturou com os povos dessa terra. Tudo que o diabo quer é que nós nos envolvemos com as coisas, ao ponto que daqui a pouco, que aquilo que era santo, exclusivo, se torna agora uma mistura de culturas, de deuses,
de tudo aquilo que não vai levar o povo de Deus aos pés do Senhor. Você quer mais? Neemias capítulo de número 19, eu acho isso aqui terrível. Neemias capítulo de número 13. Que quando os pais, isso aqui é terrível, quando os pais, eles tomam decisões, amém? Alô pais que estão aqui, pais e mães. Quando nós tomamos decisões fora da vontade do Senhor, a nossa casa pode padecer e entrar nessa situação. Neemias 13, 23, que diz assim: vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e os seus filhos falavam meio adoditas, e não podia falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Quando nós permitimos que o mundo entre na nossa casa, através de ensinamentos, através disso aqui, porque muitas das vezes, hoje o diabo tem usado isso aqui para entrar dentro da nossa casa, os nossos filhos que nasceram para cantar, entoar louvores de gratidão ao Senhor, aqueles momentos, né, pastor Neemias, de culto que as nossas crianças, os filhos faz lá na casa do Senhor também, a hora do cultinho, o Eliel queria pregar, põe o Samuel para abrir culto, eu vou pregar, agora eu vou orar pelos dons. Quando o mundo vai entrando na nossa casa, daqui a pouco eles não querem mais saber dos hinos da harpa, eles não querem mais saber de abrir culto, de pregar, agora eles querem saber das coisas desta vida, quer saber de videogame, quer saber do time A, do time B, não, língua do asdodita dentro da nossa casa, não, a nossa casa é santa, a nossa casa é santa, a nossa casa é santa, e o mundo não vai entrar dentro da nossa casa. Tem hora que a gente chega assim, vai fazer visita, viaja, vai na casa de alguém assim, você chega lá, você vê crianças assim, com comportamento, que você fala assim, meu Deus, mas como chegou nessa situação? Se tornou normal, algo assim tão terrível, que você olha e você vê que o final daquilo não vai ser bom, mas se tornou normal. Por quê? Porque a mistura já chegou lá dentro. Mas em nome de Jesus, Deus vai guardar nossa casa em 2026. A distração não vai acabar com a nossa família, a mistura, o mundo não vai entrar na nossa igreja, não vai entrar na nossa casa, porque nós seremos um povo guardado pelo Senhor. Então nós precisamos ter esse cuidado. E eu encerro com os irmãos lendo Tiago 4:4. Eu acho essa passagem aqui tão linda, que o Tiago vai dizer a seguinte, quer ver? Tiago capítulo 4 e o verso também de número 4. Adúlteros e adúlteras. Aqui ele está dizendo, segura um pouquinho, para os irmãos entenderem. Ele não está falando de um casal que pecou, que houve ali uma terceira pessoa. Não está falando disso. Ele está falando de alguém que deixou o Senhor, não é isso? Que deixou o Senhor. Quando Senhor? Que adultera a palavra. Você lembra do profeta Oséias? O Senhor mandou ele casar com uma prostituta. Aí ele vai dizer assim, porque assim como você está se prostituindo com ela, assim o meu povo também está fazendo comigo. Eles estão me trocando pelas coisas desta vida. Mas Tiago vai dizer assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E é tudo isso que o mundo quer para nós, principalmente neste ano. É que nós nos envolvemos com as coisas, e é um ano meio agitado, né? Tem muitas distrações aí nesse ano. As brigas políticas, eu sou melhor, vota em mim que eu sou isso. Parece Copa do Mundo. É um espetáculo certinho para tirar muita gente do altar do Senhor. Já daqui a pouco tem carnaval, daqui a pouco tem os feriados, daqui a pouco vem as festas pagãs desta vida. Mas eu vou falar uma coisa para você: se nós estivermos enraizados nesta palavra, nós vamos passar pelo carnaval sem se contaminar.
Nós vamos lá cumprir com o nosso dever, sim, votar no menos pior. Se não quiser votar também é direito seu, mas nós não vamos se contaminar com ele. Vai passar pela Copa do Mundo, eu não vou ficar vidrado em seleção não. A minha seleção está aqui, ó. Eu posso até escolher qual é a melhor seleção, livro de Números, livro de 1 Samuel, você pode escolher. Tem muitas seleções aqui para você escolher, mas uma coisa eu digo: permaneça na presença do Senhor. Tu és um perfume exclusivo do Senhor, e por onde você passa, alguém vai sentir que o Senhor é na tua vida. É um ano que, se nós não nos atentarmos, chegar em dezembro, nós podemos nem estar mais membro da igreja. Mas se o Senhor nos der graça e nós vigiarmos, o Senhor vai nos dar graça para vencer as lutas e a guerra deste ano. Quem recebe essa palavra? Você pode se colocar de pé? Vamos pedir para o Senhor nos ajudar? Distração e a mistura não pode, eles vão rodear a nossa vida. Pedro vai dizer: o diabo é como um leão que anda rugindo, procurando uma oportunidade para destruir a nossa vida. Mas nós vamos permanecer firme no Senhor. Não vai ser fácil, vai ter lutas, vai ter momentos de fraquezas, mas o Senhor vai nos ajudar a vencer todas elas. E quem sabe no final deste ano nós vamos poder dizer assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Curva a sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, são tantas guerras, Senhor, são tantas lutas. Senhor, tem tantos obstáculos pela frente, mas eu sei que, ó Pai, ligado no Senhor, nós vamos vencer. Eu sei, ó Pai, que nós ligados no Senhor, com a nossa visão, com o nosso coração no Teu altar, nós vamos vencer. Não nos deixa, Pai, a distração, não deixa que os desafios desta vida, as propostas, venha nos tirar da Tua presença. Não deixa que o nosso coração venha ser aquecido pelas coisas desta vida. Mas, Senhor, nos ajuda nesta noite a receber esta palavra, a guardar ela no nosso coração. Não deixa, meu Deus, que o inimigo venha plantar no nosso coração desejo de conhecer, de vir, de conhecer ambientes, experimentar coisas, não, mas que este ano o Senhor possa nos dar graça, possa nos revestir do Teu Espírito Santo, possa nos revestir desta armadura para suportar os dias maus. Senhor, o mundo está aí, ele nos odeia, eles querem ver o nosso mal, mas o Senhor vai nos guardar, vai nos livrar de todo o laço do inimigo. Coloca as Tuas mãos, repreende todo o mal, confirma a grande vitória, guarda nossos filhos, guarda as nossas crianças, confirma as bênçãos, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos, pode louvar a Deus com as palmas bem alegres para Jesus. Eu quero orar em favor de uma pessoa do lado dos irmãos. Seja breve, por causa do horário, já volta a palavra, pastor. Deus tem te abençoado, e Ele tem muito mais para fazer na tua vida. Tem. O Senhor já falou contigo, já usou pessoas. Eu não sou a primeira, que Ele vai te honrar. Só que o Senhor fala contigo nesta noite, que você precisa dar mais espaço para Ele na tua vida. Eu falo com uma pessoa que você luta, e quem luta, Deus abençoa. Mas não se esqueça que as coisas espirituais precisam estar em primeiro lugar na nossa vida. O que adianta nós sermos prósperos, termos as bênçãos do Senhor, se as coisas espirituais são colocadas de lado? A Bíblia vai dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Não estou dizendo que você está desviado, não é isso, nem te conheço. Mas o Senhor manda dizer que Ele espera de ti que você abre a porta, como Marta fez. Cadê essa pessoa? Você até abre as portas para as promessas, para as bênçãos do Senhor, mas para sentar, para ouvir, você tem dificuldade. Tem. Rapaz, Deus quer te abençoar e Ele vai te abençoar.
Pode ter certeza disso. Mas dá espaço também para as coisas espirituais, porque Deus vai te honrar em tudo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos orar por ele? Quantos anos? 24 anos. Um rapaz, um jovem novo, que Deus tem bênção para eles em todas as áreas. Estende a mão para cá. Qual é o teu nome? Giovanni. Vamos orar por ele? Senhor, aqui está, Pai, esse jovem. Ajuda ele, Pai, confirma. Oh Senhor, que o coração dele possa se abrir, que o teu coração possa se abrir para as coisas espirituais. Abençoa, honra ele em tudo, confirma a grande vitória em nome de Jesus. Eu quero orar em favor de um irmão que o Senhor quer te dar saúde. Deus abençoe, viu, meu jovem? Deus quer dar saúde para esse irmão. Quando você vai fazer as suas necessidades, você sofre. Você sofre. E Deus quer colocar as mãos e dar saúde para esse irmão aqui nesta noite. Senão você teria que passar por cirurgia. Enfim, não precisa a gente citar. E eu quero ajudar esse irmão em oração. O Senhor quer dar saúde para esse meu irmão nesta noite. Não precisa sentir vergonha. É Deus te dando saúde. Tem hora que a gente faz cirurgia, passa por médico e depois o negócio fica só piora. Mas quando o médico dos médicos põe as mãos, meu irmão, resolve. E nessa noite Deus quer completar a obra. Deus abençoe o presbítero, mas não é. Deus abençoe 2 mãos, 3. A glória que lá é de ver, ele que tem tristeza nem dor. 422. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração. Canta, igreja. Todos são cheios, as nuvens terrestres não podem. No gozo celeste que Deus quer pra mim preparar, irei eu pra linda. Bem alegre, bem alegre. Ele está aqui com crente. A Deus é de sempre. A glória que lá é de ver. Oh, que gozo vou ter, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário, a causa que dá é de ter o meu eternal vestuário. No céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali é bastante riqueza, do qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade. Jesus te espera, igreja. Jesus me dará um lugar com crentes de todas as idades. A Deus é de sempre louvar. Do céu tenho muita coisa linda, igreja, das glórias que lá é de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. O céu
o luto é banido, enterro não vão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, os laços por Deus espalhados, no céu para sempre. Irei eu pra linda cidade. Esse dia chega, Jesus me dará um lugar, com crentes de todas as idades. A Deus é de sempre louvar, do céu tenho muita saudade, da glória que lá é de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Amém! Amém, igreja! Jesus é bom, que Deus abençoe. Aleluia.